No vasto vazio do espaço profundo, onde o silêncio é absoluto e o tempo se alonga como uma sombra infinita, a sonda 7A flutuava. Lançada pela NASA há 7 anos, ela era um mensageiro solitário, projetada para mapear os confins gelados do sistema solar externo. Seus painéis solares captavam a luz fraca do Sol distante, convertendo-a em pulsos de dados que viajavam bilhões de quilômetros até a Terra. Na sala de controle em Houston, o ar era fresco e controlado, mas carregado de uma quietude que ecoava o vazio lá fora. O Dr. Elias Torres, engenheiro-chefe da missão, sentava-se diante de uma fileira de telas. Aos 52 anos, ele havia dedicado a vida a esses artefatos mecânicos, máquinas que desafiavam o desconhecido sem medo ou dúvida. Seus colegas o chamavam de o guardião das estrelas. Mas naquela noite, sozinho no turno da madrugada, ele se sentia apenas um homem em uma sala iluminada por luzes frias. A sonda 7A era sua responsabilidade principal agora. Ela havia ultrapassado Plutão meses atrás, navegando pelo cinturão de Kuiper, coletando amostras de poeira cósmica e imagens de mundos congelados que ninguém jamais tocaria. Tudo seguia o plano. Os comandos enviados da Terra chegavam com um atraso de horas, mas a sonda respondia fielmente. Seus sensores registravam temperaturas próximas ao zero absoluto, partículas de gelo dançando em órbitas erráticas. Elias ajustava os monitores, verificando os níveis de energia. O isolamento da sonda era parte do design. Ela operava sozinha, sem tripulação, um ponto de luz mecânico no breu. Ele imaginava seu caminho, uma linha reta traçada por humanos, inabalável. Mas naquela manhã, algo mudou. Não foi um alarme estridente, nada dramático. Apenas uma discrepância sutil nos dados de telemetria. Elias piscou, inclinando-se para a tela. A trajetória projetada mostrava a sonda seguindo o vetor 47 Ômega, rumo a um aglomerado de objetos transnetunianos. No entanto, os últimos pacotes de dados indicavam uma deriva mínima, um desvio de 0,3 graus. Podia ser um erro de calibração, um fragmento de micrometeorito alterando o curso. Ele rodou o diagnóstico novamente. Os propulsores estavam inativos, como programado. Nenhum comando externo havia sido enviado para correção. Ele anotou no log: desvio detectado a 03, 17 UTC. Verificar sensores. O relógio na parede tic-taqueava, marcando o tempo que a luz levava para viajar de volta. Elias se recostou na cadeira, sentindo o peso da sala vazia. Fora dali, Houston dormia, mas ele não. O espaço era assim, paciente, implacável. Pequenos erros podiam se acumular, como neve em uma montanha distante. Horas se passaram. O café esfriava em sua caneca. Novos dados chegavam em rajadas intermitentes. O desvio persistia, agora em 0,5 graus. Elias enviou um comando de verificação. Simples, rotineiro. Manter curso. Recalibrar giroscópios. A mensagem partiu. Um sinal fraco cortando o vácuo. Ele esperou. O atraso era de 4 horas e 20 minutos. Tempo suficiente para duvidar. Enquanto aguardava, ele revisou os logs antigos. A sonda 7A fora construída para resistir ao isolamento, circuitos redundantes e IA básica para decisões autônomas em emergências. Mas isso não era uma emergência. Ainda não. Elias pensou em sua família, em Maria e os filhos dormindo a quilômetros dali. Ele raramente falava sobre o trabalho em casa. O espaço era um lugar de equações, não de conversas. Aqui, no controle, ele era o único elo humano com aquela máquina distante. O sinal de retorno chegou. A sonda confirmou o recebimento, mas os dados subsequentes. Algo estava errado. Os giroscópios reportavam estabilidade, mas a telemetria mostrava o desvio crescendo. 0,7 graus agora. Elias franziu a testa. Podia ser interferência solar ou um glitch no software.
Ele isolou os pacotes, analisando os bits. Tudo limpo, nenhum código malicioso, nenhum dano reportado. A sonda simplesmente desviava. Ele se levantou, caminhando pela sala escura. As telas piscavam em azul e verde, refletindo em seus óculos. O ar-condicionado zumbia baixinho, um som que preenchia o silêncio como um sussurro. Lá fora, o céu texano era negro, mas nada comparado ao breu que engolia a 7A. Ele se perguntou se a sonda sentia aquilo, o vazio pressionando seus sensores, o nada absoluto onde nem som existia. De volta à mesa, ele iniciou uma simulação. Projetando o novo curso, viu que o desvio a levava para fora do plano eclíptico, rumo a uma região inexplorada do cinturão de Kuiper. Objetos ali eram sombrios, irregulares, mundos anões e rochas errantes que desafiavam as previsões. Nada perigoso, mas fora do plano. Elias hesitou antes de acionar o protocolo de correção, um impulso de propulsão para realinhar. Ele digitou o comando, mas pausou. E se fosse um erro humano? Seus dedos pairaram sobre o Enter. Os minutos se arrastavam. Ele verificou as comunicações. O link com a sonda estava estável, mas havia um ruído de fundo nos pacotes, como estática cósmica filtrando raios gama distantes. Inofensivo, provavelmente, mas persistente. Elias sentiu um formigamento na nuca, o tipo de desconforto que vem quando se está sendo observado, mesmo sozinho. Ele balançou a cabeça. Bobagem. Era só fadiga. O comando foi enviado. Agora, mais espera. Ele se inclinou para trás, olhos fixos na tela principal. A representação gráfica da sonda piscava, um ponto solitário em uma grade infinita. O desvio a colocava agora em direção a algo não mapeado. Uma anomalia gravitacional fraca, detectada anos antes por telescópios terrestres. Não era nada, diziam os relatórios, apenas uma flutuação. Mas e se não fosse? Elias engoliu em seco. O silêncio da sala crescia, ecoando o vácuo. Lá fora, a sonda continuava sua jornada não autorizada, deslizando para o desconhecido. E ele, preso à terra, só podia assistir. Se você está sentindo esse arrepio no ar, como se algo invisível o observasse de longe, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora respire fundo. A espera continua. Os dados seguintes chegaram ao amanhecer. O impulso de correção fora executado, mas o desvio persistia. Agora 1 grau. E nos sensores ópticos uma leitura sutil. Uma sombra alongada, distante, movendo-se devagar no quadro de visão da sonda. Não um objeto, não exatamente. Apenas uma forma que não batia com as estrelas de fundo. Elias congelou. Seus dedos tremiam ao ampliar a imagem. Era borrada, incompleta, como se o espaço dobrasse levemente ao redor dela. Ele piscou, duvidando de seus olhos. Podia ser um artefato, um pixel defeituoso. Mas o ruído nos dados aumentava, como um sussurro eletrônico crescendo no vácuo. A sonda reportava tudo normal. Energia estável, sensores intactos. Ainda assim, ela se movia para aquilo, para o que quer que fosse. Elias sentiu o isolamento apertar, não o da sonda, mas o seu próprio. A sala de controle, outrora um santuário, agora parecia uma prisão. Algo estava errado, profundamente errado, e ninguém mais acordaria por horas para ver. Elias não piscou por longos minutos. A imagem na tela permanecia imóvel, um borrão cinzento contra o fundo estrelado. Ele ampliou o quadro óptico da sonda, ajustando o contraste. A sombra alongada se estendia como um dedo torto no vácuo, curvando-se levemente onde não deveria. Não era um asteroide. As bordas eram suaves demais, como se o espaço em si se dobrasse. Ele salvou o arquivo, marcando-o como prioritário. O relógio marcava 06:45.
O turno da manhã começaria em breve, mas ele não queria companhia ainda. Não enquanto aquilo pairava. Ele se levantou devagar, as pernas pesadas como se o ar da sala tivesse engrossado. Caminhou até a janela, olhando o estacionamento vazio de Houston. O sol nascente tingia o asfalto de laranja fraco, mas aqui dentro as luzes fluorescentes mantinham tudo em um eterno crepúsculo. Elias pensou na sonda sozinha lá fora, 7 anos de viagem, bilhões de quilômetros, e agora isso, um desvio que ignorava comandos. Uma forma que não se encaixava em nenhum modelo. De volta à mesa, ele iniciou uma análise espectral. Os dados ópticos chegavam em pacotes lentos, filtrados pelo ruído crescente. O espectrômetro da 7A reportava emissões anômalas, comprimentos de onda que não correspondiam a rocha ou gelo. Algo orgânico? Não, impossível no vácuo profundo. Ele balançou a cabeça, murmurando para si mesmo. Fadiga óptica, deve ser. Mas o sussurro em sua mente persistia. E se não for? Os próximos dados confirmaram o pior. O desvio atingira 2 graus. A sonda ajustava sua orientação automaticamente, mas o vetor principal se inclinava cada vez mais para aquela região inexplorada. Elias enviou outro comando. Haltar propulsão. Escanear anomalia. A mensagem partiu. Um pulso de rádio fraco se perdendo no infinito. Ele esperou, tamborilando os dedos na mesa. O zumbido do ar-condicionado parecia mais alto agora, como um eco distante do ruído nos pacotes. Enquanto isso, ele revisou as gravações de vídeo da sonda. Eram frames estáticos, capturados a cada hora para economizar energia. No anterior, o quadro era limpo. Estrelas pontilhando o breu, poeira cósmica como neve fina. Mas no mais recente, lá estava. A sombra, maior agora, ocupando o canto inferior da imagem. Ela se movia devagar, não como um objeto em órbita, mas como se respondesse a algo. Elias pausou o frame, traçando a borda com o cursor. A forma sugeria extensão, talvez tentáculos ou membros alongados, mas borrados pelo foco. Ele sentiu um frio na espinha. Observada. A sonda era observada. O telefone tocou, rompendo o silêncio. Era o turno da manhã chegando. Torres, você ainda aí? A voz de Lena, a analista júnior, soava grogue. Elias hesitou. Sim, fique no seu posto por enquanto, algo estranho nos dados da 7A. Ele não elaborou. Não ainda. Lena murmurou um ok e desligou. Ele imaginou ela bocejando em outra sala, alheia ao peso. Isolamento. Não era só da sonda, era dele também. Compartilhar diluiria o medo, ou o tornaria real demais. Novos pacotes chegaram. O escaneamento respondia. Sensores de radar detectavam uma massa difusa a 500 mil quilômetros. Não sólida, mas algo que refratava ondas. Como névoa em um vácuo que não deveria ter névoa. Elias inclinou-se para a frente, coração acelerando devagar. Os giroscópios da sonda reportavam vibrações mínimas, como se ela tremesse levemente. Não de impacto, mas de proximidade. Ele checou os logs de energia. Estável. Mas o ruído nos dados era constante agora, um padrão ritmado, como respiração filtrada por estática. Ele se recostou, esfregando os olhos. A sala parecia menor, as paredes se fechando. Pensou em Maria, em como ela odiava quando ele ficava até tarde. Você vive mais naquelas máquinas do que aqui, ela dizia. Agora, ele entendia. A 7A não era só metal e circuitos. Era uma extensão dele, um pedaço de curiosidade humana lançado no nada. E algo a chamava para fora do caminho. O desvio cresceu para 5 graus. A projeção mostrava a sonda rumando direto para a anomalia. Elias digitou um comando de evasão, um impulso lateral para desviar, mas pausou novamente. E se isso a aproximasse mais? Seus dedos suavam no teclado. O erro humano, pressão. Ele era o elo fraco, não a máquina. Lá fora, no breu, a sombra esperava.
parcialmente visível, incompleta, como um sonho que se dissolve ao acordar. Horas se arrastaram. O sol subia lá fora, mas na sala o tempo parava. Lena bateu à porta. Doutor, posso entrar? Ele acenou sem palavras. Ela se aproximou, olhos no monitor. O que é isso? A sombra preenchia metade do frame agora. Formas lentas se contorcendo na borda da imagem. Não agressivas, mas presentes. Observando de volta. Elias engoliu em seco. Não sei. Ainda não. Mas dentro dele, a dúvida crescia. A sonda respondia aos comandos, mas ignorava o curso, como se escolhesse. O ruído nos dados pulsava, sincronizando com seu pulso. Ele sentiu olhos invisíveis na sala, no espaço, em tudo. A manifestação era real. Mas o que era? Uma forma que reagia à luz da sonda? Ou a consciência dela? A dele? Lena franziu a testa. Devemos chamar o time? Ele balançou a cabeça. Mais dados primeiro. Mentira. Ele precisava de tempo sozinho com aquilo. O isolamento o protegia ou o consumia. A sonda se aproximava, deslizando para o abraço da sombra. E Elias, preso à tela, só podia ver. Se esse silêncio entre os dados está te deixando inquieto, como se algo escutasse do escuro, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo. Agora, o vácuo chama de novo. Os frames seguintes trouxeram mais. A anomalia se revelava em fragmentos, uma estrutura alongada, movendo-se com lentidão glacial, como se testasse o ar que não existia. Não atacava, apenas seguia. A sonda reportava toques de campo magnético fraco, como dedos invisíveis roçando seus painéis. Elias congelou a imagem, ampliando. Ali, na borda, uma sugestão de olho, ou sensor, virado para a câmera. Ele piscou e sumiu. Artefato. Ou algo que se escondeu. O desvio era irrevogável agora. 2 graus. A comunicação atrasava, pacotes chegando incompletos com lacunas de silêncio. Elias sentiu o pânico subir, lento como fumaça. Ele era o guardião, mas o que guardava não obedecia mais. O espaço profundo ria em silêncio e a sombra crescia, parcial, incompreensível. Algo o observava através da máquina. E ele não podia desviar o olhar. Elias ficou imóvel, os olhos grudados na tela, como se pudesse forçar a imagem a se esclarecer. A sombra, ou o que quer que fosse, ocupava agora 2/3 do frame óptico da sonda. Não era uma forma sólida, era algo que se esticava, como veias de escuridão pulsando contra o fundo estrelado. Os sensores reportavam flutuações no campo gravitacional, mínimas, mas constantes, como se a anomalia respirasse ao ritmo dos pacotes de dados. Ele ampliou a seção central. Ali, uma protuberância se movia devagar, curvando-se na direção da câmera da 7A. Não um ataque, apenas curiosidade ou observação. Lena se inclinou sobre o ombro dele, o cheiro de café fresco misturando-se ao ar estagnado da sala. Isso não é natural, murmurou ela, a voz baixa, como se falar alto pudesse invocá-lo. Elias não respondeu. Seus dedos pairavam no teclado, hesitando entre um comando de desligamento de sensores e um de aproximação para mais dados. O desvio chegara a 1 graus. A sonda, fiel em sua programação, continuava enviando transmissões, mas o atraso nas respostas crescia. 4h30 agora. Tempo suficiente para o pânico se instalar, lento como uma rachadura em gelo fino. Ele se recostou na cadeira, sentindo o peso do dia inteiro sem dormir. A sala de controle, com suas luzes azuis frias e o zumbido constante dos servidores, parecia viva demais agora. Cada clique do mouse ecoava como um passo no escuro. Elias pensou na sonda lá fora, sozinha no vácuo. 7 anos de silêncio obediente, e agora isso. Uma escolha que não era dela. Ou era. A IA básica não devia decidir rotas, era programada para seguir vetores humanos.
Mas e se o isolamento a tivesse mudado? Se o nada absoluto sussurrasse comandos que ele não ouvia? Envie o comando de evasão, disse Lena, quebrando o silêncio. Seus olhos estavam vidrados na tela, as mãos apertando a borda da mesa. Elias balançou a cabeça devagar. E se isso piorar? Se ela reagir? Ele não explicou o medo que crescia dentro dele, o de que a anomalia não fosse externa, mas algo despertado pela própria presença da sonda. Pelos olhos humanos que a guiavam de longe. O ruído nos pacotes pulsava mais forte agora, um padrão que se repetia a cada 47 segundos, como um batimento, como se respondesse. Os próximos frames chegaram em rajadas irregulares. A anomalia se aproximava, ou a sonda dela. A forma alongada se contorcia levemente, estendendo filamentos que roçavam o limite do quadro. Não tocavam a sonda, ainda não. Mas os sensores magnéticos da 7A registravam picos, como se campos invisíveis se entrelaçassem. Elias congelou uma imagem. No centro da sombra, uma sugestão de núcleo, algo que refratava a luz das estrelas de forma errática. Olhos, sensores, ou apenas o vazio brincando com a óptica. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha, o tipo que vem quando se sabe que está sendo visto, mas não se vê o observador. Lena se afastou um passo, cruzando os braços. Isso é maior que nós. Chame o diretor. Elias a olhou, os olhos injetados. Não, não ainda. Sua voz saiu rouca, como se o ar da sala tivesse secado sua garganta. Isolamento. Era o que o protegia agora. Compartilhar tornaria real, forçaria ações que ele não controlava. Ele era o guardião, devia entender primeiro. Mas o erro humano pairava, uma sombra interna. E se o desvio fosse dele? Um comando mal digitado, um diagnóstico errado? A pressão esmagava, lenta como o vácuo apertando a sonda. Ele digitou o comando de evasão mesmo assim. Um impulso curto para desviar 90 graus. A mensagem partiu, um sinal solitário cortando o breu. Espera. Sempre espera. Enquanto isso, os dados continuavam. Temperatura nos painéis solares caindo 2 graus, sem motivo aparente. Vibrações nos giroscópios, sutis, como um tremor distante. A anomalia reagia, ou parecia. Um filamento se esticou no frame seguinte, apontando diretamente para a posição da sonda. Não rápido, lento, deliberado. Elias pausou o vídeo rebobinando. Ali, no instante do movimento, o ruído nos dados sincronizou com o frame, como se a anomalia soubesse que era vista. O telefone tocou novamente. Desta vez, era o diretor alertado por logs automáticos. Torres, relatório. A voz era firme, mas Elias ouviu a hesitação. Ele resumiu, palavras curtas, sem pânico. Desvio persistente, anomalia óptica, comunicação instável. Silêncio do outro lado. Mantenha monitoramento. Equipe em 30 minutos. O clique da linha cortada ecoou. Lena se sentou ao lado dele, silenciosa agora, os olhos fixos na tela. 2 agora, mas o isolamento de Elias se aprofundava. Ele via a anomalia não só nos dados, mas em sua mente, formas se movendo nos cantos da visão, sussurros no zumbido da sala. Os pacotes de retorno chegaram fragmentados. O comando de evasão fora recebido, mas executado apenas parcialmente. A sonda girou 45 graus, não 90, e o desvio, 3 graus. Pior. A anomalia preenchia o quadro inteiro agora, uma massa difusa que se curvava ao redor da visão da câmera. Filamentos roçavam os limites, como dedos testando uma barreira. Os sensores reportavam interferência, não dano, mas algo que dobrava os sinais, como se o espaço se torcesse. Elias sentiu o estômago revirar. Observada. A sonda era observada, e através dela, ele também. O medo existencial apertava. E se aquilo fosse mais antigo que a humanidade, esperando no breu por um intruso? Lena tocou seu braço. Doutor, olhe,
No frame mais recente, a anomalia recuava levemente. Não fugia, ajustava, como se respondesse ao comando falho. Elias ampliou. No centro, aquela sugestão de núcleo piscava, refratando luz em padrões que pareciam intencionais, não explicável por física conhecida. Ele salvou o arquivo, mãos trêmulas. A sala parecia menor, o ar mais denso. O erro humano o consumia. Devia ter desligado os sensores horas antes, preservado a distância. Agora, a consequência psicológica se instalava. Dúvida em cada leitura, paranoia em cada silêncio. O diretor chegou com a equipe, vozes ecoando no corredor. Mas Elias mal ouviu. Seus olhos estavam na projeção, a sonda deslizando mais fundo na anomalia, filamentos se entrelaçando ao redor de seu sinal. O ruído nos dados era um coro agora, ritmado, convidando. Ele se perguntou se a sonda sentia aquilo. O toque invisível, a presença que reagia à sua consciência mecânica. Ou a dele, o humano frágil na Terra. O isolamento absoluto o sufocava, transformando a sala em uma extensão do vácuo, algo visível, mas impossível de compreender. E a espera continuava, mais pesada que nunca. Se esse entrelaçamento de sombras e sinais te deixa com a sensação de que algo escuta do outro lado, inscreva-se no canal para não perder o que o Breu reserva. Agora, o silêncio se aprofunda. A equipe se reuniu ao redor das telas, murmúrios baixos preenchendo o ar. Mas Elias se afastou, encostando na parede fria. A anomalia não desaparecera, evoluíra. Frames mostravam ela se moldando, formas parciais se estendendo como se tentassem alcançar além da câmera. Não hostil, curiosa. O desvio atingira 2,5 graus e os comandos perdiam força, dissolvendo no ruído. Ele sentiu o peso da missão, exploração que virara armadilha. O desconhecido dominava e o medo do ser observado crescia, invisível, mas inescapável. A sonda seguia, e ele, preso, só podia antecipar o próximo sussurro no vácuo. A equipe se aglomerava ao redor das telas, vozes baixas, como sussurros em uma catedral vazia. O diretor, um homem de ombros largos e olhos cansados, inclinava-se sobre o teclado, digitando comandos que pareciam ecoar no nada. Aumentem o ganho nos sensores. Vamos ver se isso responde. Lena assentia, os dedos voando sobre os controles, mas Elias permanecia na parede, o corpo pesado, como se o vácuo o puxasse dali. Ele observava a anomalia através dos frames, que agora se atualizavam a cada poucos minutos, devagar, como respirações espaçadas. A forma se estendia mais, filamentos finos se curvando no quadro óptico da sonda. Não tocavam, apenas flutuavam perto, refratando a luz das estrelas em padrões irregulares, como veias de um organismo invisível. Os dados magnéticos pulsam, sincronizando com o ruído que preenchia os pacotes. Elias sentiu o formigamento na nuca retornar, mais forte agora. Observado, não só a máquina, mas ele, através dela. O espaço profundo não era vazio, era um espelho distorcido, refletindo de volta o que os humanos enviavam. O diretor se virou para ele. Torres, o que você acha? Interferência externa? Elias balançou a cabeça devagar, sem desviar os olhos da tela. Não sei. Pode ser. Algo que reage. As palavras saíram secas, como se o ar da sala as sugasse. A equipe murmurou, analisando espectros e trajetórias. O desvio crescera para 2,7 graus, uma inclinação sutil que levava a sonda para o coração da massa difusa. Comandos de correção partiam, mas retornavam fragmentados, como ecos perdidos no breu. Horas se arrastaram, o sol de Houston subindo alto, mas na sala o tempo se dobrava. Elias se sentou de novo, isolado no canto, enquanto os outros debatiam protocolos. Ele revisava os logs antigos em uma tela secundária, procurando padrões que não existiam. 7 anos de dados limpos. E agora isso.
Uma escolha da sonda, ou uma armadilha do vazio. Seus dedos traçaram a linha da trajetória projetada que se curvava para a anomalia como um rio inevitável. O erro humano o assombrava. E se ele tivesse notado o desvio horas antes? Se o primeiro comando fora o gatilho, despertando o que dormia no escuro? Novos frames chegaram lentos como gotas em uma caverna. A anomalia se moldava ao redor da sonda. Filamentos se entrelaçando em uma rede parcial, visível apenas nas bordas do quadro. No centro, aquela sugestão de núcleo pulsava, uma forma oval que se contraía e expandia, refratando luz em ondas que não seguiam leis conhecidas. Elias ampliou, o coração batendo no ritmo do ruído. Ali, por um instante, uma protuberância se moveu, lenta, deliberada, virando-se para a câmera. Não um olho, mas algo que captava, que via de volta. Ele piscou e o frame congelou, borrado pela interferência. Lena se aproximou, a voz um sussurro. Doutor, veja isso. Os sensores térmicos. Há um gradiente, como se ela aquecesse perto da sonda. Elias olhou. Temperaturas subindo 0, 1 grau sem fonte aparente. A anomalia reagia à presença mecânica, ou à curiosidade humana que a guiava. Ele sentiu o isolamento apertar, transformando a sala em uma extensão do vácuo. Os colegas pareciam distantes, vozes abafadas pelo zumbido dos monitores. Ele era o único que via o todo. O desvio como uma traição, a forma como um convite silencioso. O diretor ordenou um último comando: desligar os sensores ópticos, preservar energia, recuar. A mensagem partiu, mas o atraso era de 5 horas agora. O sinal lutando contra o ruído que crescia como uma maré. Elias se levantou, caminhando até a janela. O estacionamento fervilhava de carros, vida normal lá fora. Mas aqui, o desconhecido se infiltrava. Ele imaginou a sonda, flutuando no breu, painéis solares captando luz fraca, enquanto filamentos invisíveis roçavam seus limites. Não dano, apenas toque. Observação mútua, em um espaço onde nada deveria observar. Os pacotes de retorno vieram incompletos, lacunas de silêncio entre os bits. A sonda confirmou o recebimento, mas os giroscópios reportavam vibrações constantes, como um tremor interno. O desvio, 2,9 graus. Irrevogável. E nos frames finais, antes do desligamento parcial, a anomalia se fechou ao redor. Formas parciais se fundindo em uma silhueta alongada que preenchia tudo. Não explícita, incompleta. Como um gesto interrompido, estendendo-se para o além da imagem. Elias congelou a tela, o núcleo central piscando uma última vez. Um padrão que ecoava os comandos humanos, distorcido, respondendo. A equipe silenciou, os olhos nos monitores escuros. O diretor esfregou o queixo. Perdemos o link óptico. Manter monitoramento passivo. Mas Elias sabia, não perdido, alterado. A sonda continuava transmitindo dados básicos, energia estável, posição atualizada, mas o ruído dominava agora, um sussurro ritmado que preenchia os alto-falantes baixos. Como respiração, como espera. Ele se afastou da mesa, o corpo exausto, a mente fragmentada. O medo psicológico se instalava profundo. E se a anomalia não fosse ameaça, mas espelho? Algo despertado pela intromissão humana, reagindo à consciência que enviava comandos do distante azul da Terra. Isolamento absoluto, onde o erro de um homem ecoava no infinito. Ele pensou em Maria, nos filhos, na vida além das telas, mas agora tudo parecia pequeno, engolido pelo breu. Horas depois, o link se estabilizou parcialmente. Dados chegavam, mas mudados. A trajetória se endireitava sozinha, o desvio revertendo devagar para 2 graus. Depois, 1,5. A anomalia recuava nos sensores remanescentes, filamentos se retraindo como se satisfeitos. Não explicação, apenas ausência gradual.
A sonda seguia, agora em um vetor novo, para além do mapeado, silenciosa como antes. Mas o ruído persistia, fraco, um eco nos pacotes. Elias ficou sozinho na sala vazia ao anoitecer, as luzes piscando em azul frio. Ele salvou os arquivos, marcando-os como confidenciais. Nada resolvido. A forma visível se fora, mas o incompreensível permanecia. Uma presença que observara, tocara e partido, ou esperado. O espaço profundo guardava segredos e a sonda, mensageira alterada, carregava agora um sussurro não humano. Ele se recostou, olhos no vazio da tela escura. A dúvida o consumia. Fora erro seu ou o vazio escolhera? O silêncio respondia com nada. Apenas espera. E no breu, algo talvez ainda observasse. Se esse recuo da sombra te deixa com perguntas que ecoam no escuro, inscreva-se no canal para explorar mais mistérios do vazio. Agora, o silêncio final se instala, mas o desconhecido nunca acaba.